Vamos continuar aqui a falar hoje, nessa aula que vocês estarão assistindo na próxima terça-feira, dia 1º. Vamos falar de domínio das funções numéricas, é uma continuação, como você já viu. Só que hoje vou falar da função logarítmica, que é uma função importante. Vocês vão ter esse primeiro contato aí com os logaritmos, já devem ter ouvido falar, e vão entender agora do que se trata. Então, vamos lá. Primeiramente, o que vem a ser um logaritmo? Bom, um logaritmo é um número, tá? É um cálculo numérico. A grande importância do logaritmo começou no século XVI, século XV, os primeiros estudos, com as navegações, né? As navegações que a gente tão bem ouviu falar, né? Do descobrimento da América, do descobrimento do Brasil. E por que ele era importante? Porque o logaritmo tem uma propriedade operatória fantástica, que é transformar multiplicação em soma e transformar divisão em subtração. E ainda transformar potenciação em multiplicação, ou seja, com os logaritmos, apesar desse nome assim que assusta um pouco, na verdade ele é um facilitador, ele não é um complicador. Outra utilização muito grande dos logaritmos é na matemática financeira. A matemática financeira usa muito o cálculo com logaritmo, devido aos chamados juros sobre juros. Hoje em dia, na minha época de estudante, nós tínhamos um instrumento chamado tábua de logaritmo, que te dava os valores semelhante à tábua trigonométrica, dava os valores do logaritmo na base 10. Hoje em dia, isso ficou em desuso devido às calculadoras, né? Está presente qualquer calculadora aí de R$20, você encontra cálculo de logaritmo, então abriu o leque de informação de uma maneira avassaladora. Outra forma importante do uso de logaritmo é quando você se depara, e você rapidamente vai chegar nesse ponto, você está estudando equação exponencial com a Tenente Priscila, quando você tem, por exemplo, uma exponencial do tipo 2 elevado a x igual a 16, você fatora 16, fica 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4, abandona as bases e a resposta é x igual a 4. Mas quando você não consegue igualar essas bases, por exemplo, nada impede que você tenha uma equação 2 elevado a x igual a 15. E aí 15 não dá para fatorar em base 2. Tá aí como é que você vai fazer? Você vai entrar com logaritmo. Mas isso aí você vai aprender já com a Tenente Priscila. Outra coisa importante com os logaritmos são as informações gráficas. Se você, por exemplo, tiver a curiosidade de entrar nesse mapa de Covid-19 da Universidade Anthony Hopkins, que é uma universidade que faz um apanhado geral no mundo sobre a epidemia, você vai ver curvas logarítmicas lá para informação. Você vai ver, eu aconselho até você depois dar uma espiada nisso. E só para a gente fechar, reparei, eu coloquei uma potência 3 elevado a 80, e aí com um ponto de interrogação para perguntar a você quanto é que dá isso. Realmente você não pode me dizer. Agora, eu posso garantir a você que 3 elevado a 80, num cálculo rápido, eu garanto ao senhor que esse número que resulta dessa potência tem 39 algarismos. Como é que eu fiz isso? Eu vi no Wikipédia? Não vi. Simplesmente apliquei logaritmo. Então, só para você ter uma ideia da utilização, tudo isso você vai aprender já com a Tenente
Priscila, que é a parte dela. Eu preciso te dar essa noção de logaritmo para você entender o domínio da função logarítmica. Continuando. Bom, vamos ver a notação. A notação logarítmica é uma notação simpática chamada log. A apresentação sempre será assim, ó, log B na base A. B e A são números reais, tem restrições, já vou falar delas, mas aqui um exemplo seria log de 8 na base 5, log de 20 na base 11, log de, log de 32 na base 7. E para cada log de B em base A, temos um resultado que é então o chamado logaritmo. Por exemplo, log de 8 na base 2 dá 3. Por exemplo, log de 25 na base 5 dá 2. Log de 1000 na base 10 dá 3. Por quê? Porque calcular logaritmo nada mais é do que resolver uma equação exponencial. Que equação exponencial? Essa aqui, meus caros, ó. É você descobrir qual é o expoente que eu elevo a base A para encontrar o logaritmando B. Esse número que fica aqui é chamado logaritmando. Nome feio para o sul, mas é esse que foi dado. Então, log de B na base A é o expoente que eu elevo A para encontrar B. É isso aqui, ó. Certo? Então, calcular um logaritmo nada mais é do que fazer o que você já sabe, é resolver uma equação exponencial. Como é que se obtém esse log, então? Voltando, agora no sentido prático. Aqui está escrito que o conceito de logaritmo está associado à operação de potenciação, mais precisamente à determinação de um expoente. Veja, se eu resolvo essa exponencial 2 elevado a x igual a 8, o valor de x é 3. Isso significa que log de 8 na base 2 é igual a 3. Isso é o que eu acabei de falar. Outros exemplos. Log de 3 na base 3. Qual é o expoente que eu levo 3 para encontrar 3? 1. Log de 10 na base 10 dá 1. Log de 3,7 na base 3,7 dá 1. Você já percebeu que quando base e logaritmando têm os mesmos valores, o logaritmo é sempre 1. Log de 32 dá 5. Por quê? Porque 2 elevado a 5 é 32. Log de 1 sobre 81 na base 3 dá menos 4. Por quê? Porque 3 elevado a menos 4 dá 81. Log de 1 milésimo na base 10 dá menos 3. Porque 10 elevado a menos 3 é 1 milésimo. Ok? E aqui, log de 1 na base 3 dá 0. Por quê? Porque qual é o expoente que eu levo 3 para encontrar 1? É o 0. E aí você já, espertamente, já vê que log de 1 em qualquer base vai dar 0. Log de 5 elevado a 23 na base 5. Bom, aqui a resposta já está na pergunta, né? Então a resposta é 23. Pode haver uma inversão. Ele te dá o valor do logaritmo e pergunta qual é o valor do logaritmando. Como está aqui, ó. Calcule x de modo que log de x na base 5 seja igual a 3. Eu acho até que é mais fácil. Isso aqui vai ficar x igual a 5 elevado a 3, que dá 125. Calcule x de modo que log de x na base 0,5 dê menos 4. O que você vai fazer? Pegar... Opa, aqui não tem menos não, desculpa. Não tem menos, aqui, esquece esse menos aqui, tá? Não tem menos nenhum aqui não. Isso dá 0,5 na base menos 4, dá 2, também não tem menos aqui, não sei por que eu botei menos aqui, me bobeei. Isso aqui vai dar 16, tá? Mas a resposta é essa mesmo, 16. Que tanto faz menos 2 elevado a 4 como 2 elevado a 4, a resposta é 16. E por que virou 2? Porque a gente sabe que quando o expoente é negativo, tem que fazer a inversão da base. Bom, depois que você vê esses exemplos todos, eu já posso falar da condição de existência de um logaritmo. A condição de existência
é essa aqui, ó. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. A base, ó, a base que eu estou chamando no caso de A, essa base aqui, ela tem que ser maior que zero, por aqui dá para ver melhor. Opa. Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. O logaritmando tem que ser maior do que zero. Em outras palavras, não existe logaritmo de número negativo. Não existe logaritmo em base negativa. Não existe logaritmo de zero. Não existe logaritmo em base zero. E também não existe logaritmo em base 1. Se eu perguntar quanto é o log de 8 na base 1, isso não existe. Por quê? Nenhum expoente que você eleve 1 vai chegar a 8. Tá certo? Então, ó, repare aqui esses comentários. Log de menos 3 na base 2. Não existe. Por quê? Qual expoente que eu vou elevar uma base positiva para virar negativa? Não pode ser algum. Log de 5 na base 0. Também não existe. Pela mesma razão já explicada. Log de 0 na base 4. Também não existe. Log de 8 na base 1. Também não. Então, repetindo. A base de um logaritmo ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. E todo logaritmo, o logaritmando, tem que ser positivo. O logaritmando tem que ser positivo. Continuando. Bom, agora podemos chegar... Tudo isso foi para chegar no que eu preciso para a aula de hoje, que é te ensinar o domínio de uma função logarítmica. Na letra A, você tem aqui, ó, y igual a log de 5x menos 20 na base 3. Está perguntando o domínio dessa função. Conforme eu já te disse, isso aqui, 3 está legal, mas aqui tem que ser positivo. Então, ó, 5x menos 20 maior que zero. Opa, aqui também, perdão. 5x menos 20 maior que zero. Deixa eu consertar aqui. Isso vai dar 5x maior que 20. Portanto, x é maior que 4. Portanto, o domínio vai de 4 para mais infinito. Tá certo ou não? Então, esse é o domínio dessa função. Olha a outra. Log de 10 menos x na base 4 sobre x2 menos 100. De novo, a base 4 está legal. 10 menos x maior que 0 é a mesma coisa que menos x maior que menos 10. Multiplicando por menos 1, sou obrigado a inverter o sentido da desigualdade. Isso aqui vai dar x menor que 10. Embaixo, uma equaçãozinha de segundo grau. Todo mundo sabe que é x diferente de mais ou menos 10. Portanto, o domínio vai de menos infinito até 10, mas tem que excluir o menos 10. E, finalmente, esse aqui, ó. Log de menos 2x mais 12 sobre x menos 2. Logaritmando tem que ser maior que zero. Ah, está aqui. X menor que 6. A base, que é x menos 2, além de ser maior que zero, tem que ser diferente de 1. Então está aqui, x maior que 2 e x diferente de 3. Agora eu preciso unir essas três informações. X maior que 2, x menor que 6 e x diferente de 3. A melhor maneira é essa aqui, tá certo? Uma vez eu perguntei num exemplo semelhante a esse, quantos números tinha nessa resposta. Aí a maioria da galera me respondeu, bom, aí nós vamos ter o 4 e o 5, temos dois números. Nada disso, amigo, aqui é o intervalo é real. Depois de 2 vem 2,000. Bom, só um pequeno comentário. Vai ter um exercício que está lá na tarefa, por favor, não deixe de fazer. Então tá, meus amigos, até o próximo encontro. Fiquem